Fala, minha galera do Brasil, estamos de volta com mais um podcast Café da Tarde. Sou o Ricardo Augusto. Hoje vou bater um papo aqui, ó, ter uma conversa legal com a palestrante Shirley Almeida. Seja muito bem-vinda, ela que é mestre em oratória. Ô, Ricardo, prazer, viu, estar aqui com você. Estou super feliz de aceitar esse convite. Cheguei ontem aqui em Goiânia e você é uma moradora daqui, viu? Dessa Muito bem, terra. Goiás é terra boa. Deixa eu só mandar um abraço pra galera, depois vamos jogar a imagem das plaquinhas no fundo depois. Pode jogar de boa, Jimmy, fique tranquilo. A galera da Arte Viva Madeiras, você quer fazer aí placas de fazenda, de chácara, de sítios, né? Aquelas placas de entrada da fazenda, né? Você vai fazer aí com Arte Viva Madeiras. Tábua de churrasco personalizado, para uso, para brinde, né? Tudo você vai encontrar com essa galera aí, bacana. Hoje você pode estar vendo aqui que eu tô aqui pela primeira vez na televisão, né? Como diz o ditado, de chapéu, porque hoje, quinta-feira, estamos fazendo a gravação e é a abertura aqui da festa da pecuária de Goiânia. É o primeiro dia hoje com a presença do Israel e o Rodolfo, se não me falha a memória, né? Então por isso que eu tô no perfil Country aí, em homenagem ao nosso estadão do Goiás e a Goiânia em especial. Muito bem, Shirley Almeida, mais uma vez obrigado pela presença, obrigado por você ter aceitado o convite, né? De vir participar aqui do podcast Café da Tarde, tá bom? Me conta aí como é que começou a sua história, como é que começa a sua jornada, né, nesse mundo da oratória, como é que você resolve se transformar numa profissional, né, e ensinar as pessoas como é a melhor forma de falar para ter uma melhor performance, né, vamos dizer assim. A parte mais interessante de tudo, eu já tive medo de falar em público. Olha que engraçado. E hoje me Engraçado. tornei uma profissional da área. E como tudo começou? Na verdade, eu sou fonoaudióloga, nem sabia o que era isso quando eu comecei e entrei no curso. Mas só vim descobrir também depois, quando eu já tinha concluído e tudo. E aí uma pessoa da minha família falou assim: "Olha, tá tendo um curso de oratória, né?" E aí eu perguntei: "O que é isso?" Olha que engraçado. E aí eu descobri que era para pessoas que tinham medo de falar em público, que o profissional mais apto a realizar esse treinamento era o fonoaudiólogo, e eu me sentia sempre uma pessoa, assim, empreendedora. E aí foi justamente nesse momento que eu pensei: "Eu vou fazer isso". Por quê? Porque eu já tinha um parâmetro de que eu tinha medo de falar em público, as pessoas que estavam na minha sala de aula tinham medo de falar em público, e eu descobri que o medo de falar em público é o maior medo da humanidade. Então eu falei assim: "Olha, se eu desenvolver isso, eu vou ter a humanidade precisando do que eu faço". Não é? Então foi aí que eu comecei a desenvolver mais criteriosamente, já lancei os meus treinamentos. E interessante, quando eu lancei o meu primeiro curso e deixei currículos em alguns lugares, algumas pessoas começaram a perguntar: "Olha, você tem curso de atendimento ao cliente? Você tem curso de vendas?" E eu não tinha, mas eu dizia o quê? "Tenho". E aí comecei a desenvolver. Outra coisa interessante é que, ao longo desse primeiro ano dos meus treinamentos, eu parei um pouco e eu pensei, porque eu achava que se eu dissesse para as pessoas que eu tinha 18 temas de curso, 20 temas de curso, as pessoas iriam me contratar. E na verdade não é bem assim. Isso já é algo que fica aqui para vocês que estão nos assistindo como modelo, né, como exemplo, de que você precisa aprimorar cada vez mais aquilo que você faz. Então, com o tempo, eu comecei a pensar que, espera aí, eu vou deixar tudo o que eu faço, vou investir em um único negócio, que no caso seria o curso de oratória, porque eu vejo que quanto mais eu faço, melhor eu fico. E eu queria ser reconhecida nacionalmente, internacionalmente, né, mas como eu vou fazer isso se eu começar a trabalhar com diversas áreas? Então eu fui bastante consciente nesse momento em fazer a retirada de todos eles, ainda faço, mas assim numa pequena escala, e investi realmente na oratória. E hoje estou aí transformando, mudando a vida de milhares de pessoas. Muito bem, você fala muito bem, acho que, acredito que você foi para a área certa, né? Agora, as pessoas que querem melhorar a oratória, quem são essas pessoas, né? Quais são as áreas, por exemplo, que exige mais da oratória para você ter mais habilidade com a oratória? Nós não temos mais isso. Quem precisa mais? Porque se você observar, todos nós nos comunicamos o tempo inteiro. Você vai dormir, você acorda se comunicando,
né? Isso é importantíssimo para o segmento de vendas. Então, todo mundo vende alguma coisa. Eu me vendo o tempo inteiro. Então, se eu não tenho esse processo de comunicação bem estruturado, eu não vou conseguir chamar a atenção das pessoas para aquilo que eu quero. Então, indiscutivelmente, vamos pegar nessa área de negócio, que é onde todos nós estamos envolvidos. Do que adianta você ter o conhecimento de como atender bem ou vender mais, se você não tem um processo mais importante, que é a comunicação? Ricardo, existe um passo a passo. E o passo a passo, ele é o quê? Comunicação, atendimento e vendas. Muitas empresas, muitos empresários querem mudar o processo. Querem começar por onde? Vendendo. Não, Shirley, eu não quero aqui um treinamento de oratória, porque eu não quero que as pessoas falem em público. Eu quero que as pessoas tirem um produto da prateleira e vendam. Tudo bem, mas como vão chegar a esse processo? Existe a concorrência, está ali batendo na sua porta. Tem pessoas muito mais bem preparadas do que os seus próprios colaboradores. Então, é algo que você precisa primeiro saber se comunicar, depois você precisa entender quem é o cliente, o comportamento que os clientes têm, como você vai agir com eles e, por fim, você chegar a efetuar uma venda. Agora, em termos de percentuais, isso se torna muito mais elevado quando você segue esse passo a passo, que é o normal, e aí sim, você consegue argumentar e envolve, inclusive, as pessoas psicologicamente. Por quê? Estávamos conversando sobre isso anteriormente. Quando você vai comprar um produto, você vai comprar seu celular. E aí o que é que acontece? Você já chega na empresa sabendo todas as especificações do produto, quanto vale aquele produto. E aí, como é que faz você de fato fechar essa venda? Quando você, vendedor, envolve psicologicamente, baseado em técnicas, que isso é importante, envolve o cliente. E aí, de fato, o seu produto pode nem ser o mais barato do mercado, mas quando você faz esse envolvimento, você consegue, de fato, envolver o cliente e fechar a sua venda. E você entrou nesse detalhe, nós estávamos falando também que isso hoje envolve várias áreas, né? Várias áreas, até como eu tinha dito, a pessoa vai num consultório médico, às vezes chega lá sabendo às vezes mais do que o médico sobre o problema que ele tem, porque você falou, hoje a informação ela é democrática, né? A pessoa pode entrar na internet e estudar sobre aquilo. Eu acredito que nós fazemos isso diariamente. Tudo o que você quer, você busca saber, sabe e chega para o profissional de igual para igual. Ou às vezes sabe até mais, porque quando isso está relacionado à doença, que você sabe que é com si mesmo, então você vai investigar tudo. Às vezes o médico, o especialista que está naquela hora pegou um caso, 2, 3, 5, 10, né? E você é quem está passando por aquela situação. Então você chega para ele realmente para conversar de igual para igual e quem está ali do outro lado precisa estar preparado. Precisa envolver as pessoas, mostrando, passando segurança, né? E você só consegue passar isso com o processo de comunicação. Isso é a grande verdade, né? E a gente nesse bate-papo, a gente estava batendo papo aqui antes de começar a gravação, e para tudo, né? Para tudo a comunicação está envolvido, porque se você vai em um, como eu falei, em um treinamento do exército, os caras têm aquela questão de voz de comando, né? Isso também tem na oratória. A hora de você falar uma voz mais de comando, a hora de você diminuir o tom de voz, a questão da respiração, tudo isso envolve? Como é que funciona? Sim, isso chama-se entonação. Dentro do nosso treinamento, é importante que você entenda que existem 3 pontos importantes que você precisa aprender. Nós temos a expressão facial, já observou que todas as vezes que eu estou falando, eu Tá estou gesticulando, né? gesticulando, né? Porque existe a expressão corporal, estou gesticulando e tudo isso tem que estar de acordo. Existe um ciclozinho aqui, expressão facial, eu preciso passar segurança, né, no meu olhar, na minha sobrancelha, a forma que eu estou reagindo aqui diz algo para as pessoas, a expressão corporal e o tom de voz. Então, isso aqui precisa andar em conjunto, tá? Isso é o que passa o quê? Segurança para você. Quando você faz um treinamento, você precisa aprender a oratória para si e para o outro. Ou seja, eu preciso passar confiança, mas eu preciso entender também o que o cliente está querendo dizer sem que ele abra a boca. Então, eu mudo a minha estratégia a partir do momento que eu vejo que o cliente não está satisfeito. Mas como saber isso? Por isso que é importante você entender todo o processo para identificar o momento certo de você mudar a estratégia. Tudo isso faz parte do processo de comunicação. Exatamente, é interessante esse negócio, né? E como eu falei, tem a questão da PNL também ali, né? Que é você quando vai dar uma palestra,
você passa por esse processo de programar ali as pessoas que estão indo buscar esse treinamento. Agora, outra coisa também interessante você falou no começo que você tinha uma dificuldade, você tinha um certo medo de falar em público. Aí eu te faço essa pergunta novamente, né? Por que que as pessoas, umas têm mais facilidade de falar em público, né? E outras têm menos facilidade e umas têm até a fobia, né? Tem gente que até fobia de falar em público. Por que que acontecem esses mecanismos aí? Vamos lá, falta de conhecimento. Eu recebo os dois públicos. Por que quem fala já em público e se considera que fala muito bem, vem buscar o meu treinamento? Porque precisa de técnica. Quem nada fala, também precisa de técnica. No treinamento, quem me dá mais trabalho? Quem já fala. Quem não fala, vem caladinho, Vem cru. cru. Pega a técnica e desenvolve. E quem já fala? Tem os vícios que traz embutidos. E tem mais resistência. Tem, às vezes tem muito mais. Mas acaba se convencendo. Por quê? Porque essa é a minha função. Convencer você a fazer aquilo que eu quero. E a gente só consegue fazer isso quando você tem uma boa oratória, quando você conhece todo esse processo. Por que que as pessoas têm tanto medo? Tem medo da interpretação que os outros terão de nós. Isso era algo que lá no passado eu imaginava, nossa, não vou conseguir ser uma boa profissional. Como eu vou ser uma boa profissional se eu não falo em público? Se eu não sei mostrar, porque eu estudava muito, mas eu digo assim, como as pessoas vão saber que eu sei muito sobre isso? Como eu vou passar essa credibilidade? Então eu digo que a oratória, ela mudou a minha vida. Ela me transformou. Hoje eu sou outra pessoa, eu consigo fazer tudo o que eu quero, porque eu tenho confiança no que eu consigo fazer. Quando você está num treinamento, você precisa entender que existe um passo a passo. Uma das questões que facilita muito é você ter um pitch. O que é o pitch? É uma técnica de apresentação sucinta. Essa técnica, ela faz com que você já chegue em algum lugar sabendo o que você vai falar. Existe a fala de improviso. Qual muitas vezes as pessoas dizem assim: olha, eu gosto mais de falar de improviso, nada de roteiro. Tudo bem. Mas mesmo que você fale de improviso, Ricardo, você tem que saber o que você vai falar. Existe uma linha de raciocínio que você precisa cumprir para que as pessoas também. Você consiga colocar essa linha de raciocínio na cabeça das pessoas. Então, quando você faz aquele treinamento do pitch, você já sabe como você vai chegar e vai ser a abordagem com o seu cliente, né? Vamos imaginar que eu esteja fazendo um pitch aqui, Shirley, se apresente aqui para o meu público. O que é que vocês querem saber? Se você quer comprar um curso comigo, eu tenho que falar os pontos mais importantes da Shirley Almeida. Então, vamos lá. Eu sou uma fonoaudióloga, eu tenho 18 anos, olha que isso é importante, 18 anos. Quanto mais de anos, melhor. Quanto mais, melhor. E outra, nessa função Aham. de realizar treinamentos de oratória, né? Sim. Então, sou fonoaudióloga, tenho 18 anos de formação com cursos de oratória de forma ininterrupta. Já formei mais de 2.000 turmas com mais de 70 mil alunos hoje, tá? Então, eu vou juntar os pontos mais importantes e vou desenvolver com você. Preste atenção. Quando eu estou falando com as pessoas, eu estou falando com você aqui e com quem está nos assistindo. Existe um tempo de raciocínio. Então, se eu já tenho os pontos mais importantes para falar com você, isso vai ficar na sua cabeça. Se eu começo a falar que eu tenho pós-graduação nisso, que eu tenho mestrado naquilo, que eu tenho doutorado naquilo, isso não interessa. O que você quer saber é o seguinte: que técnicas ela tem, qual é a metodologia dela para que eu possa sanar a minha dor, que é o quê? Falar em público. Entende? Então, Exatamente. eu tenho que ter de forma estratégica aquilo que eu vou falar. Então, rapidamente eu falo, o seu pensamento não vai embora. Embora eu esteja aqui falando, se você observar, o seu pensamento está indo embora, mas com as técnicas eu volto. Por que que as pausas são tão importantes? Se você observar, toda hora eu estou dando uma pausa naquele momento que eu considero mais importante. Que momento é esse mais importante? São os momentos das entonações, que eu elevo, que eu diminuo, cada uma tem uma proposta diferente. Eu tenho que entender, porque veja só, as pessoas pensam que estar numa empresa e falar é muito importante, beleza? Mas quando você vai vender, o mais importante é primeiro você ouvir. Escute a dor do seu cliente. Quando você escuta a dor, você sabe qual caminho você vai trilhar. E aí você entra nas estratégias da oratória. Quais são? Entonação, a expressão que você precisa ser mais agressivo no momento que você considera que aquilo que você está falando é o que vai sanar a dor do seu cliente. Ou seja, vender
vender precisa do processo de comunicação, das Verdade. técnicas da oratória. Isso é mais pura verdade, ver por aí isso aí. Por exemplo, os grandes empresários brasileiros, né? A gente tem aí o Abid Diniz, Roberto Justus, Flávio Augusto, da WhatsApp, o próprio Silvio Santos, que vive, né? Silvio Santos ficou milionário com a comunicação. Eu vejo aquele cara falando aqueles produtos que ele vende da Jequiti. Paz, o cara fala de uma maneira assim que a gente fica com vontade de comprar. Ele é muito bom, né? Então ele tem uma comunicação muito boa. E é o que você falou. É, resumindo, é uma coisa que é simples, mas não é fácil. Porque você tem que falar o que a pessoa quer ouvir, né? E para isso precisa técnica, como Ou você falou. mesmo, ou não, porque você pode Pode convencer. convencer também, mas assim, se a pessoa quer saber da sua área do seu curso, você precisa falar aquilo ali. Se você se estender demais, como você falou em pós-graduação, o cara vai desfocar o pensamento e não vai passar. Então, inclusive também políticos, né? Os políticos, eles, às vezes o cara é um cara bom de comunicação e é o que acaba ganhando a política, né? Eu tenho uma demanda muito alta de políticos, de pessoas que são candidatos ou que já estão, e eles precisam muito. Às vezes as pessoas dizem assim: você ensina o político a mentir. Não, eu ensino o político a argumentar. Se ele vai mentir ou não, o problema é dele, É dele. né? E precisamos raciocinar. Olha, imagina, Ricardo, eu tenho 18 anos de forma ininterrupta trabalhando com curso de oratória. Eu falei para você que o medo de falar em público é o medo da humanidade. Ele supera, inclusive, a morte, tá? Você tem noção de quantas pessoas estão aí nesse mundo que não chegam ao sucesso por traumas que vêm inclusive da infância? Quantas pessoas são muito bons tecnicamente falando, mas não conseguem expor o que têm e assim não aparecem? Como você vai saber que eu sou boa no que eu faço se eu não falar? Não tem jeito. Não tem como. Né? Então, é algo que é fundamental na nossa vida, supera qualquer área, porque, entenda, todas as áreas precisam da comunicação. Então, se um dia você pensar em fazer um investimento, faça na oratória, porque é ela que vai levar você ao sucesso profissional, aquilo que você almeja. Você, tecnicamente, beleza, você é muito bom, mas como você vai falar para o mundo que você é bom? Tem pessoas que nem são tão boas. Eu vou dar um exemplo para você. Uma certa vez eu estava numa aula e a moça falou assim: professor, esse exemplo você tem aqui. Duas pessoas que tinham estudado na infância juntas. A moça, ela era funcionária do rapaz. E ela disse assim: sabe aquele capeta que você falou que tinha na sala de aula? Aquele capeta, olha ele aqui. Ele é o dono da empresa. E eu, professora, estudava muito. Mas olha o resultado de tudo isso. O capeta que nunca estudou, hoje ele é o dono da empresa. Porque quando ele concluiu a escola, né, nem fez faculdade, mas ele comprou um carro, eu ainda lembro, ele falou assim: comprei um Chevette, coloquei um alto-falante no carro, não tinha medo de falar em público, fui lá e fui falar, expor o que eu tinha. Então as pessoas vão atrás, vão em busca, ele estava divulgando a empresa dele precariamente, né? Estava divulgando a empresa dele. E a moça que estudava muito, hoje é funcionária dele. Porque ela não consegue falar em público. E ele estava vindo para o curso para aprender mais, claro, desenvolver mais, mas ele estava trazendo ela para poder desenvolver justamente esse processo da comunicação. Então não precisou ele estudar muito, precisou que ele apenas fosse sem vergonha para conseguir falar e expor o que ele tinha. Veja que Exato, mas assim, ô interessante. filha, mas nessa caminhada sua também, não tem a possibilidade de você encontrar pessoas que realmente não vão desenvolver isso aí? Difícil, porque você desenvolve. Claro que não na mesma proporção, mas desenvolve. O fato é você aprender. Você entra na faculdade, você entra cru. Quem é que nasce já sabendo fazer algo de forma específica? Não, a gente entra na faculdade para aprender. Você passa de 4 a 6, né, anos na faculdade para desenvolver algo. Com a oratória é do mesmo jeito. Ah, Shelly, mas não tem aquelas pessoas que já nascem falando muito bem? Não, o meio transforma. Tem pessoas que têm um pouco mais de facilidade. Tem pessoas que têm mais dificuldade, mas ela consegue desenvolver? Claro, nem todas, porque a gente não consegue ter as mesmas habilidades, porque tudo depende muito das nossas experiências diárias. Nós estamos conversando aqui hoje. Se eu voltar nesse podcast amanhã para dar uma nova entrevista para você, eu já não sou mais a mesma pessoa, entende? Então, imagine, mais de 70 mil alunos que eu
olhei nos olhos e peguei na mão para treinar. Quem ficou do mesmo jeito? Ninguém. Ninguém. Agora, precisa de técnica e de experiência. Hoje, eu bato no peito e eu digo assim, olha, o meu curso ele prepara. Veja que a experiência fez com que um curso que eu fazia em 40 horas, hoje eu faço em 9. E muitas pessoas perguntam, mas Shirley, em 9 horas você consegue mudar a vida das pessoas? Tá lá, eu tenho prova social disso. A experiência mostrou que eu tenho como fazer. No meu curso você vai ver e ouvir apenas o que você precisa. Existe um passo a passo. Eu já sei como trilhar esse caminho, eu já sei como desenvolver isso com você. Ai, mas eu vou ter que falar em público? Claro que você vai ter que falar em público, mas não é assim. Você vai entrar na minha turma e você vai fazer isso. Porque eu passei por essa experiência. Eu passei por essa experiência. Quando eu fui começar e eu fui ver o que era isso da oratória. Então, eu fui para um curso de oratória para descobrir o que era. E quando eu cheguei lá, o que eu descobri? A professora foi ministrar a sua aula e, de fato, eu não gostei. Metade da turma desistiu, porque tinha medo de falar em público e não estava aprendendo. Ela já colocou você para ir lá para frente falar sem você ter técnica nenhuma. E foi ali que eu comecei a ter aquela primeira descoberta, né, do que era o processo de oratória, de comunicação e tudo mais. Então, existe técnica, existe uma metodologia, um passo a passo a ser seguido, e aí realmente você consegue. O mais importante é que você precisa descobrir quais são essas técnicas. E eu estou preparada para ensinar você, Ricardo, e você que está nos assistindo a desenvolver essa arte, que é uma arte assim extraordinária, ela é maravilhosa, ela é linda e necessária para a vida do Exatamente. ser humano. Isso que você falou também entra no que nós estávamos discutindo aqui antes, né? Sobre o fato de que se você quer ser um bom empregado, você vai precisar se comunicar. Se você quer ser um bom vendedor de produto, a mesma coisa. Vender serviço de um modo geral, né? Porque tem pessoas que ele é empresário, mas ele vende serviço, né? Ele limpa a piscina, né? Ele pinta uma casa, entendeu? Então, mas para isso também ele vai ter que ter uma boa comunicação para que ele possa ganhar mais o mercado, né? A comunicação ela só existe quando o outro compreende aquilo que você está dizendo. Está dizendo. Então, o processo de liderança exige isso. Por quê? Porque como é que você vai comunicar para que as pessoas compreendam e façam aquilo que você está pedindo? Tudo isso faz parte do E tem processo de os níveis comunicação. também de comunicação. Por exemplo, eu acho que o dono de uma empresa, vai marcar uma reunião com os supervisores. Ele vai ter uma linguagem, né? Os supervisores agora vão ter uma reunião com os gerentes, né? É diferente da linguagem do dono com o supervisor, para o supervisor com o gerente e, consecutivamente, do gerente com os vendedores ali, os outros funcionários que estão naquela escala, como eu vou dizer ali, como se dá o nome que vai descendo as escadas de baixo para cima? Hierarquia, né? Hierarquia. Naquela hierarquia. Então, o processo de comunicação é comunicar com a pessoa certa, no momento certo e o assunto certo também, né? E vamos lá. As técnicas de oratória, Shirley, ela muda de acordo com cada área? Muda sim. Na verdade, as técnicas elas são as mesmas, mas a maneira da abordagem ela é diferente. Um juiz não pode ter uma abordagem de uma dentista pediátrica, por exemplo. Não faz sentido, entende? Uhum. Ela tem uma forma de abordagem com uma criança e o juiz tem outra. Então, eu posso calar a boca de uma pessoa com 2 palavrinhas, mas o que pesa são as palavras? Não, é o tom de voz, é a forma que você se expressa com as pessoas. Enfim, então tudo isso tem que ser aprendido e desenvolvido. É difícil? Não. É difícil enquanto você não conhece as técnicas, mas quando você passa a desenvolver, você aprende e se torna algo fácil, prazeroso e gostoso. Porque eu vejo, por exemplo, as pessoas. Você não tem noção. Você tem noção do que eu já vi e presenciei em 18 anos de atividade com isso? É chão, hein? Nossa, olha, as pessoas chegam muito travadas, chegam com traumas de infância, sabe? E o que Cita um acontece? trauma de infância que pode afetar na oratória da pessoa adulta. Simples. Professora, eu lembro, eu era criancinha e eu pedi à professora para fazer xixi. E a professora não deixou eu fiz xixi nas calças. Sabe o que aconteceu? Todos os coleguinhas ficaram olhando para mim. Pronto, ele traz isso para a sua vida adulta. Bloqueia geral, né? Geral, sabe? Então, fatos pequenininhos assim na infância faz com que você não seja um profissional bem-sucedido. Eu já peguei muitos casos assim. Quando acontece assim, há indicação sua que procure um outro profissional da área da psicologia ou isso ali no seu... Porque você não vai entrar nessa área, mas acaba que
você quase que vira uma psicóloga também, né? Consegue, com você consegue desbloquear isso? Como é que funciona? As pessoas indicam muito mais pra mim do que eu indico pra elas. Ah, Entende? Porque às vezes as pessoas passam anos no psicólogo com medo de falar e não conseguem desenvolver, porque até o psicólogo não sabe sobre isso. hum, O professor em sala de aula tem medo de falar em público. Mas como assim se ele fala todo dia? Ele fala, mas ele não tem técnica. E o que é que eles dizem pra mim? Shirley, toda vez que eu vou entrar na sala de aula pela primeira vez, eu sinto essa tremedeira, sabe? Coração frio na barriga. palpitando, quase os sintomas do infarto. Pessoas, vamos pegar aqui, atores, cantores que estão com grandes públicos, têm medo de falar em público. Ou você faz um treinamento e um treinamento bom de oratória, ou então você não tem as técnicas do mesmo jeito que qualquer outra pessoa. Isso não é visto na escola e na faculdade. Na escola e na faculdade você não aprende duas coisas importantes: estudar e falar em público. Mas você é obrigado a fazer isso. Como você pode obrigar uma pessoa a fazer aquilo que ela não sabe e que você não sabe ensinar? É, Quando você pensa no empreendedorismo, quando você pensa na liderança, você precisa primeiro saber fazer para poder mandar o outro fazer. Porque quando o outro não sabe fazer, você vai lá e ensina. Você tem que ter passado por isso. Você acredita que até panfleto na rua eu já entreguei? Mas não é porque, você precisou fazer isso porque você não tinha dinheiro. Não, não é isso. É que quando as pessoas chegavam e diziam assim, olha, o cara lá não tá querendo receber o meu panfleto. Eu falei, claro, com essa cara aí ninguém vai receber mesmo, não. Você tem que sorrir para as pessoas, sabe? Então eu ia lá, mostrava, sabe, fazia. Tá vendo? Todo mundo tá abrindo o vidro do carro. Porque você é bonitinha. Que nada de bonitinha. Você tem que ser simpática. Então as pessoas entendem esse processo, tá? Então é importante que você saiba fazer para poder ensinar as pessoas. muito bem, Shirley. E aí, eu fazendo uma pergunta pra você aqui agora, pra você poder vender o seu produto, se eu perguntasse pra você assim, quem é Shirley? Sem, sem falar da oratória e falando também ao mesmo tempo. Ô, Shirley, quem é você? Como é que você se detalha? Shirley é uma pessoa realizada e plenamente feliz. E hoje, altamente segura, com a autoestima altamente elevada. Agora, quem tornou essa pessoa assim foi a oratória. Ela traz poder para você. Então, eu imaginava o que vai ser dessa mulher no mundo dos negócios sem saber falar do seu próprio negócio. Exatamente. Você é uma pessoa religiosa? Sou católica. Acredito muito em Deus e vejo que ele é muito assertivo na minha vida. Nossa conexão é muito forte. E eu digo que ele é muito obediente comigo. Deus é maravilhoso. Ele fez tudo o que eu sempre pedi. Realizou meus 3 desejos. Eu queria ser mãe, eu queria ser uma pessoa bem-sucedida e eu queria construir uma família, casar. Essas 2 eu realizei. A terceira não foi bem-sucedida, mas eu passei pela experiência e hoje desdobrei de uma forma que não me faz falta, mas que eu vejo que eu tenho outros caminhos a trilhar. Então, eu sou uma mulher realizada. Eu sou uma mulher que, se você perguntar assim, você é feliz? Plenamente. Porque tudo o que eu quero, eu consegui conquistar. Então, o que falta na minha vida para que eu não seja feliz? Eu É, tenho tudo. você acha que felicidade é uma coisa relativa? Cada um tem uma visão da felicidade, cada um é, tem coisas na vida que ele encara aquilo como felicidade, tem vidas que são mais felizes que as outras. Como é que você vê isso? Certeza. Depende muito do conhecimento que você tem sobre felicidade. Por que eu chego à conclusão e eu digo que eu sou feliz? Porque eu entendo, vamos pegar aquele exemplo dos 365 dias do ano. 300 dias, eu estou feliz. Vamos pegar os 60, eu não estou tão feliz. São dias que não são tão bons. E tem aqueles 6 que são pesados. Mas o que eu posso aprender com cada um deles? Os nossos dias de felicidade, a gente nem pensa nisso. Estou plena. Os 60 são dias um pouco mais reflexivos, Mais turbulento, né? mais turbulentos. E aquele que pesa é para você aprender. Agora, o que você vai fazer com ele? Porque até nesses dias que são um pouquinho mais pesados,
você tem que olhar para eles no final do dia. Por que que eu passei por isso? Para que eu pudesse aprender mais rápido e não cometer os mesmos erros, porque isso veio de algum desconhecimento que eu tinha. Se eu tivesse o conhecimento, eu não tinha passado por isso. E a vida, ela é assim. Todos os dias nós aprendemos algo. Mas para aprender, você precisa sofrer um pouco, precisa passar por aquilo para ver que você não pode fazer mais, porque aquilo não lhe traz felicidade. Então, Exatamente. por que que eu vou dizer que eu não sou feliz se eu conquistei tudo o que eu queria? Tem muito mais, né? Nós seres humanos somos ambiciosos, né? Queremos cada vez mais. E isso é natural. Mas eu conquistei as coisas que eu mais almejava. Sou reconhecida hoje pelo meu trabalho e continuo lutando para me manter onde eu estou e conquistar cada vez mais. Então, se você me pergunta se eu sou pessoa feliz, eu sou plena, tá? Eu só agradeço. Isso é o que eu faço realmente todos os dias. Eu tenho a minha conversa com Deus e eu digo assim: obrigada por isso que são as minhas conquistas. E cada dia ele me abençoa mais. Só o fato de abrir os olhos pela manhã é maravilhoso. É, você treina político, você treina empresários, você treina pessoas comuns para ser melhores nas áreas deles. Então você treina pessoas para ter sucesso, não é verdade? Sim, e aprendo com cada um E deles. aprenda com cada um deles. Aprende com cada um deles. Você é uma pessoa que já falou que você aí é bem sucedida e tal, mas uma pessoa de sucesso na vida, quem é essa pessoa? Porque assim, sucesso ele é relativo. Tem gente que o sucesso é dinheiro, tem gente que o sucesso é fama, tem gente que o sucesso é ser um bom pai de família. Como é que é? O que que é o sucesso? Eu sou uma mulher de sucesso. Isso é relativo? Claro que é. Cada pessoa tem uma visão do que é o sucesso e de onde quer chegar. O sucesso é você conquistar aquilo que você sempre almejou. Eu consegui chegar? Cheguei. Mas, é como eu falei, a gente quer sempre mais, né? O ser humano quer sempre mais. Agora, estávamos conversando sobre dinheiro, não foi Sim, isso? sim, E também. aí, dinheiro traz felicidade, né? Você até me fez uma pergunta, você lembra a pergunta que você fez quando a gente estava conversando nos bastidores? É, foi isso mesmo. Como é que era o dinheiro? Como é que você via o dinheiro, né, na sua vida? Eu sempre vi como consequência do meu trabalho. Quando você trabalha por dinheiro, eu acredito que você não chega a ter um sucesso se você não é feliz. Existe algo dentro de Era se si. você trabalhava para o dinheiro ou se o dinheiro trabalhava para você, né? Isso. Eu acredito que existe algo dentro de si que não te faz bem, sabe? Isso faz parte da ganância do ser humano. E se você pensa em fazer um bom trabalho e você faz, consequentemente o dinheiro vem. Porque as pessoas pagam pelo seu trabalho, pagam pelo seu serviço. Eu tenho um valor hoje, que não é mais o que eu tinha há 18 anos, quando eu comecei. As pessoas precisam pagar? Precisam. Antes as pessoas diziam assim: eu posso fazer entrar na sua aula como ouvinte? Eu falava: pode, porque eu queria. A gente tem que pegar essa pessoa, ela tem que pagar o meu curso, então eu vou mostrar que eu sou boa. Hoje não tem mais isso, hoje você tem que pagar para ver. Por quê? Porque nós evoluímos, né? Nós crescemos pessoalmente e crescemos profissionalmente também. As pessoas precisam entender isso. E claro, você não precisa mostrar. As pessoas veem que você tem um valor. Está aí a minha prova social. Qual é a minha prova social? Vai lá, pega uma rede social, por exemplo, o Instagram, veja o que é que as pessoas dizem. Você, Ricardo, vem aqui e faz o meu curso. Aí você grava e diz: olha, gente, o curso é maravilhoso, estou fazendo aqui o curso com a Shirley Almeida, participa, é muito bacana. Joia, eu me esforcei para isso. Passei 18 anos treinando para fazer com que você entenda que eu sou boa no que eu faço e que você vai evoluir. Você vai sanar a sua dor. Só que o seu depoimento ainda não é o melhor para mim. O melhor depoimento é aquele que vem comigo há 18 anos. E eles dizem numa única frase: você mudou a minha vida. Que felicidade maior eu quero para mim. Já é Exatamente. o resultado do meu trabalho. Já é o resultado do seu trabalho. Ô, Chile, outra coisa. Você gosta de viajar? Não. Adoro Avião, carro próprio ou ônibus? carro. Carro, né? Por quê? Avião você não Porque gosta? avião eu morro de medo de nossa senhora, gente. Sabe, a oratória também me ensinou isso, sabe? A ser uma mulher de liderança, a tomar a situação para si. E aí eu me vejo naquela situação. Quando eu estou com alguém dirigindo um carro, muitas vezes assim: olha, deixa eu dirigir.
Não tô sentindo muita segurança, mas não vou falar isso, claro, né? Vai descansando aqui que eu vou Vou levando o pilotando. carro aqui pra você, né? Como eu vou fazer isso se eu não sei pilotar um avião? Sabe? Então, E até aquilo que mesmo eu se não você querer tenho, fazer isso com o avião, vai ser a última, né? Você não vai conseguir fazer de não novo. vou. Então, aquilo que eu não tenho o controle da situação, eu fico um pouco temerosa, sabe? Então, o voo que eu vinha ontem, aquela turbulência, aquilo me incomoda bastante. Embora as pessoas digam, olha, é o meio de transporte mais seguro. Bom, enfim, quem sabe um dia eu vou me acostumar, né? Mas até então, a minha resposta para você é o É o carro. carro. Você veio para. Nós falamos isso aqui agora, mas você veio da cidade de João Pessoa, na Paraíba, né? Onde tem aquelas praias bonitas. Você prefere praia ou prefere mais ir ali pro interior, ir ali pra chácara, pro rancho? Ou como é que é a sua vida? Você não teve muito conhecimento com essa questão de ir mais pra chácara, pra rancho? Seu negócio foi mais praia porque você é uma pessoa mais urbana, apesar de ter praia também em cidades do interior, mas você veio de uma capital onde tem praia. Eu prefiro a praia, tá? É, Mas aqui na região de vocês, né? Nós temos muitas fazendas, muita temos a chácara. roça, a chácara, né? A roça que eu digo assim, no bom sentido, eu acho lindo quando vocês falam assim, a roça, né? Aham. E é algo que eu quero conhecer mais, mas vou voltar para minha praia, para o meu litoral, tá? Inclusive convido todos vocês a conhecer essa maravilhosa que é João Pessoa. Quem sabe uma hora eu venho para aqui que eu tô amando essa terra, tá? Muito gostosa essa terra de vocês. E para o trabalho tá sendo maravilhoso. É algo que na pandemia eu tive uma demanda muito alta. E boa parte, uma parcela dessas pessoas vieram daqui da região de vocês. Por isso que após a pandemia, quando começaram os cursos novamente presenciais, eu optei em vir para a região de vocês. E está sendo maravilhoso, né? E vou ficar por aqui. Quem sabe não vou ser sua vizinha, hein? É verdade, é isso mesmo. Eu acho que eu já perguntei pra você praticamente tudo, né? Falamos aí Ah, vamos falar o seguinte. Nessa jornada sua de vida, de vai pra lá eu não sei como é que você fica em casa de hotel, você tem alguns contatos pra ficar aqui. Não dá uma mudada na culinária? Porque Dá a sim, eu não culinária gosto do pequi de vocês. é, né? Oh, nossa, não gostei, né? É, Mas assim, é bom conhecer. O bom da minha profissão é que eu ando o Brasil inteiro, conheço todas as regiões e você experimenta, né, muitas comidas diferentes, tá? E são novas experiências, então isso é que é o bacana e complementa a felicidade que eu sinto em fazer o que eu faço. muito bem, eu quero que você, estamos chegando no fim do nosso bate-papo, eu quero que você mande um abraço para toda a galera do Brasil, faça suas considerações. Dia 29 e dia 30 desse mês vai ter aí o seu curso em Goiânia. Você pode convidar quem quiser participar do curso. E que você deixasse com a sua história de vida, com a sua experiência, você deixasse uma mensagem, porque a gente vê que você é uma pessoa muito espontânea, muito expressiva, sabe falar, né? Afinal de contas, você é uma profissional em oratória. Que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, né? Para que ele possa ter mais autoestima, qual é o poder da autoestima, em que a autoestima ajuda na vida da gente. E nós vamos ficando por aqui. E numa próxima oportunidade a gente bate mais um papo aqui no Café da Tarde. Muito bem, então vamos lá. Primeiro eu quero fazer um convite a você que está nos assistindo. Nessa temporada eu estarei em Brasília, Goiânia e Anápolis com o nosso treinamento, um treinamento 100% prático que vai ajudar você que fala ou não em público a se expressar melhor. Isso é importante na universidade, na escola, nos negócios em especial, no processo de vendas para você vender mais e se tornar uma pessoa de sucesso. Tomando como base a Shirley Almeida, que um dia teve medo de falar em público, eu convido você a se tornar uma pessoa mais empoderada, uma pessoa que realmente vai desenvolver o aspecto da liderança para lidar com os seus liderados, com as pessoas que você convive e muito mais. Com isso, a gente tem uma autoestima muito mais elevada. Então, se você quer se tornar uma pessoa que a Shirley Almeida se tornou mais confiante, dona de si e que consegue ter uma boa expressão para conquistar as pessoas, convencer e argumentar bem, vem para cá que o seu lugar é aqui. Eu vou estar aqui, ó, de braços abertos, esperando por você. Um beijo grande e até a próxima. Muito bem, até o próximo podcast aqui no Café da Tarde. Até lá, que se Deus quiser e Ele há de querer.